Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tarde desse 12/7/2025, já está aqui do meu lado pela terceira vez. Estamos tendo o prazer de receber o ilustríssimo doutor Meton, tudo bem? Sibela, apresenta um pouquinho para quem não conhece o que ele vai trazer para nós hoje. O Dr. Francisco Meton Marques de Lima é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, escritor e professor universitário. Muitíssimo obrigado. Sempre também. A gente prazer estar conosco. E a nossa pauta hoje, como já foi falado antes, a gente vai conhecer um pouco, entrar nesse universo da proteção do trabalho da infância. Muito bem, fica à vontade. Muito oportuno, por isso que eu aceitei essa data e o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando ano hoje, né? 30 anos. 30? Está aniversariando hoje. E ele é de 1990, então é 35 anos, né? E foi um dos maiores instrumentos jurídicos do mundo na espécie, que o Brasil acordou para tratar as crianças e os adolescentes como verdadeiros seres humanos, com um catálogo de direitos, catálogo de proteções, né? E esses jovens, as crianças jovens, passam a exercer sua personalidade, e não ser só um ser dependente, mas também exercer seus direitos, né? Criança na escola, né? Criança brincando, não trabalhando, né? Tem que A exercer. criança tem que se desenvolver. Como é que a criança se desenvolve? Na escola e na brincadeira, ou seja, com os ofícios da sua idade. A, a gente tem que exercer e viver as idades, né? Porque o tempo não volta. Então, a criança não pode desperdiçar o tempo da brincadeira, o tempo do estudo, porque quando ficar adulto, não pode mais voltar e vai ficar um prejuízo. Prejuízo de quê? Da formação da sua personalidade, formação de suas competências. Quer dizer, mas tem tanta gente que foi trabalhador infantil, não brincou. Sim, mas tornou um adulto problemático. Um adulto cheio de trauma, um adulto ranzinza, um adulto ríspido, de problema de humor, não é? Não é boa coisa. E, em geral, as crianças que exerce o trabalho precoce, é o trabalho para sobreviver, não se confunde com aquele trabalhinho educativo em casa que os pais ensinam, né? A disciplina, não se confunde com isso. É aquele que a criança tem que trabalhar para ganhar o pão. Então, isso aí atrasa a economia do país, atrasa o desenvolvimento social e o IDH da nação. O IDH o quê? É o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Cada um tem que viver a sua idade. Com tudo isso, como é que está o cenário, o sistema Panorama Brasil? O que tem se implementado? O que mudou? O Brasil tem uma pauta que até 2030 tem que abolir o trabalho infantil. E o que se sabe é que ainda está longe disso acontecer, mas que está bem melhor. Está bem melhor e está havendo um trabalho, né? O importante é isso, havendo um trabalho de conscientização e um trabalho efetivo por parte dos governos. E, se você tem uma ideia, você tem ideia. Mas por que que o trabalho infantil atrasa a nação? Por que que é nocivo o trabalho do adolescente? A pessoa diz assim, é melhor trabalhar do que roubar. Não é assim a frase? Bota a criança para trabalhar que não vai roubar. Sim, todo mundo está de acordo. Hum. Depende que a criança vai trabalhar. A dos outros, né? A dos outros, a criança dos outros. Bota esse menino aí para trabalhar, né? O meu não. O meu é para estudar, se formar, mas, né, a pessoa tem esse negócio. Bota esse menino para trabalhar, né? Ele mesmo não bota o dele, né? A Tornar pessoa, doutor, né? a pessoa quer que a criança trabalhe, mas a criança dos outros. Sim, deixa eu me contar. O Brasil tem um prejuízo. Eu não gosto de falar só de coisa social. Coisa social só sensibiliza quem está no sofrimento, né? Mas não sensibiliza quem está bem de vida. Quando você fala do social. Eu gosto de falar do econômico. O social é o óbvio, é o natural que esteja havendo prejuízo, mas eu posso falar do econômico. O Brasil tem um prejuízo
de mais de 40 bilhões de reais por ano. Olha a cifra, 40 bilhões por ano com a evasão escolar. E a evasão escolar se dá em face da necessidade do trabalho precoce. Né? O adolescente deixa de estudar para arranjar um emprego, para ter logo uma rendinha, né? Ajudar a família. A professora começa o ano, 40 alunos da turma. Aí quando vem primeiro feriadão, que ela chama, uns 2, 3 não vieram. Cadê o João? Cadê a Maria? Né? Aí outro diz, ele arranjou emprego, ela arranjou emprego. Aí que chega no meio do ano, só está metade da turma. Ela chega no fim do ano com pouco mais da metade da turma. Aí você diz, acontece que o governo investiu para a turma inteira. O gasto foi projetado para a turma inteira, né? Aquela sala vai chegar com aquela metade custando o dobro do que haveria de custar. Estou falando só um dado do cofre público. Mas e o dado econômico, que essa criaturinha foi trabalhar e deixou de se qualificar mais para no futuro ter um salário melhor, né? Arranjou o primeiro emprego, foi bom demais, mas ela está ali para a panela, não vai evoluir mais, né? Não vai fazer carreira. Você sabe, exceções não contam, né? A gente conta o global. No global, há um prejuízo muito grande para essas criaturas, para as famílias e para a sociedade, consequentemente. Quando eu falo de legislação para proteger, quais são as que estão em vigor, as principais legislações voltadas para criança e adolescente que está em vigor hoje, que veio para somar e melhorar? O Estatuto da Criança e Adolescente é quase completo. Eu digo quase porque nada é completo, né? Só que é completo é Deus. Mas é um estatuto super bem feito, que trata da educação, trata dos direitos, trata da proteção, trata do caso de adoção, né? Melhorou o sistema de adoção, facilitou as adoções. Depois, passando por alterações, melhorias, esse estatuto facilitou as adoções, né? Inclusive por casais homoafetivos, que até então entendia-se que não podia. E eu até dizia assim, ora, que problema? No Brasil está faltando pais, ou seja, quem assuma o papel de pai e mãe. E está sobrando criança para adoção. Então, por que essa dificuldade, né? Por que essa dificuldade? E aí, na verdade, houve alterações para facilitar tudo isso. E por isso que a gente comemora hoje o aniversário do ECA, um dos instrumentos jurídicos mais progressistas do mundo na área, né? Está no Brasil. Mas a lei, sim, a lei não se realiza por si. A lei é um instrumento de luta. É um instrumento que legitima a luta, né? Legitima, com base nela, a luta se torna legal, legítima, apoiada pela sociedade, né? Então, esse instrumento está aí para ser cumprido. E o Estado e o município também fazem essa política, né? Tem a Secretaria da Juventude, né? Tem as secretarias próprias que dão suporte a isso. Eu acho que, Tariá, você escolheu um momento muito oportuno para a gente falar dessa matéria. E quando vocês falam do Ministério do Trabalho, qual os incentivos e fiscalização que tem implementado para conscientizar e botar a ordem na casa? O Ministério Público do Trabalho tem exercido uma fiscalização contínua e trabalha mais no sentido de conscientizar. Por quê? Porque a dificuldade é que esse é um tema que a sociedade mesmo, em geral, entende que a criança deve trabalhar, né? Para ajudar os pais. Então, é um tabu, é uma coisa que a gente tem que transformar para a própria sociedade. E com dificuldade, inclusive nos pais, né? Tirar a criança do trabalho, o pai e a mãe dizem, e agora eu vou fazer o quê? Ele me ajudava, ela me ajudava, né? Mas quando o governo criou o sistema Bolsa Família, foi exatamente para isso. O Bolsa Família é um auxílio para que a criança não precise trabalhar e vá para a escola, né? Então, os pais diziam, essa criança me dava R$ 80 por mês do seu trabalho. Pronto, não precisa mais ele dar, né? O governo vai lhe dar e a criança vai para a escola.
É uma política muito bonita, muito bem feita, se realmente for tirado o proveito a que ela se propõe, né? A política muito boa. O nome era Bolsa Escola, né? Aí depois foi transformado em Bolsa Família. Mas o nome original é Bolsa Escola, que foi inventado pelo governo de Brasília, tempos atrás, que era o Cristóvão Buarque, né? E depois ele apoiando o, o presidente Fernando Henrique Cardoso, defendeu que o governo federal encampasse. E foi encampado e pouco foi evoluindo e virou o Bolsa Família. É um projeto bem maior, um programa bem maior. Mas a origem dele se chama Bolsa Escola. Com tudo isso, qual são os desafios persistentes que persiste, mesmo com a nova legislação, com tanta mudança que está dando trabalho para reverter e devolver as crianças para a sala de aula, para o estudo e tirar desse trabalho da infância? É um processo, porque os pais de muitas crianças não têm formação, né? Formação, não tem, não passou por um processo educativo escolar. E aí não tem essa consciência, né? Então, diz assim, ora, eu trabalhei porque meu filho não vai trabalhar. E o filho desse filho vai dizer a mesma coisa. Eu trabalhei e aí vai ficando atrás de geração em geração, né? É um processo de construção, de conscientização dos próprios pais. Mas a gente nota já uma evolução, viu? Já nota uma evolução. O nível de alfabetização cresceu, inclusive a população adulta que era analfabeta está diminuindo. Quanto mais baixa a faixa etária, menos analfabetismo, e isso vai ajudando nesse processo. Educação é um processo, né, que demanda tempo. Não é assim da noite para o dia, mas a gente já nota uma grande melhoria, uma grande vontade dos pais de ver seus filhos ir para frente. Com a pandemia do Covid-19, tipo assim, todo mundo se isolou, as crianças ficaram junto com as famílias, tipo assim, fizeram mais atividade doméstica. Isso impactou nesse trabalho, do retorno das crianças querer fazer uma atividade distanciada do colégio? Impactou. Agora diz que impactou mais nas famílias pobres, né? Elas sofreram um atraso, porque não tiveram o conteúdo, o conteúdo é, escolar necessário, não tiveram acesso, não tinha equipamento para isso, né? E, de certa forma, prejudicou o desenvolvimento delas. O, o mundo todo perdeu, o Brasil perdeu nesse processo, mas as famílias pobres perderam mais. Perderam mais porque tiveram menos acesso a aos equipamentos, né? Teve que inventar tudo da noite para o dia, né? A gente aprendeu a voar voando, né? Foi como pássaro jogado do ninho. A pandemia não avisou. A gente teve que improvisar tudo e quem tinha mais condições econômicas, foi mais fácil, né? Adquirir os equipamentos. Mas para quem não tinha, houve um prejuízo muito grande. Com todo o conhecimento, tipo assim, eu queria que você compartilhasse com a gente algo de sucesso que você ajudou a criar, implementou, que foi de muito eficaz para a sociedade. Eu conduzi aqui do Piauí o programa de proteção ao trabalho infantil, conduzi por 10 anos, representando o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Nós conseguimos muito sucesso, conseguimos tirar muita criança de situação de risco, né? O TRT tirou as crianças das dragas, tirou as crianças das olarias, tirou dos sinais de trânsito, tirou de muita situação de perigo e de risco das carvoarias, né? E essas crianças foram para a escola. Tirou do lixão também de Teresina, de Parnaíba. Eu até soube que já houve uma incidência um dia desse, criança faltando e tal. Mas tudo foi um trabalho do TRT e eu estive, de certa forma, à frente, né? Porque eu integrava um programa especial de, de combate ao trabalho infantil, né? E do trabalho ilícito do adolescente. O adolescente, a partir de 14 anos, ele pode ter emprego. Carteira assinada e tudo. Mas é um emprego ligado ao aprendizado. Ele faz o curso técnico, né? Ele tem que estar matriculado no curso técnico
e, e esse curso interagir com a profissionalização. Aí é o aprendiz. Então, o trabalho legal do menor de 16 anos é na condição de aprendiz. E pode ser aprendiz a partir dos 14 até os 24 anos. E se for pessoa portadora de deficiência, aí não tem limite de idade, né? Pode ser qualquer idade. Diante de tudo isso, quais são os maiores avanços que seja notável do progresso do seu trabalho, com muita experiência, já implantado no nosso estado, que a gente tem muito a aprender com o senhor, com muitas coisas. Qual o maior avanço que você pode dizer assim, esse aqui alavancou? Eu não creditaria a mim, eu creditaria a instituição a que eu integro, né? A Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, trabalhando em conjunto, é, como que civiliza a província, né? Onde a Justiça do Trabalho chega, a província passa por um processo civilizatório. Como eu falei, nós tiramos as crianças das dragas, das carvoarias, das olarias, do lixão, né? E de muitas outras situações de vulnerabilidade e, e interagimos para que elas fossem para a escola, sem contar dos inúmeros projetos de publicidade que fizemos, né? Com outdoor das ruas, fizemos passeada de bicicleta, eu mesmo pedalei aqui essa Avenida Raul Lopes todinha, né? É, no, dessa, dessa campanha. E a gente espera que tudo isso tenha servido para a formação de consciências. Formação de consciências. Aquele negócio assim, salvou um? Se tiver salvo um, já me sinto recompensado. Mas a gente espera que tenha salvo centenas, né? Diante de tudo isso, qual o papel da sociedade nas organizações não governamentais que possa somar e conscientizar a população como um todo? Esse é um papel de todos nós, né? De cada um, de cada instituição, de cada órgão, de cada agente do poder público, trabalhar para ter uma sociedade melhor, mais equitativa, mais desenvolvida e mais justa, né? E não se pode começar nada disso se não proteger as crianças e os adolescentes, que elas próprias serão ah, os atores que vão proteger as crianças e adolescentes daqui a uns dias, né? Então, se elas forem bem tratadas, elas tratarão as gerações que vêm depois. Como as pessoas comuns podem contribuir para uma causa mais justa, para tirar realmente alguma criança, pode denunciar que esteja sendo trabalho abusivo, como é que é feito isso aí? Exatamente. Qualquer pessoa que perceber uma criança, um adolescente em situação de risco, situação de vulnerabilidade, pode interagir com as autoridades. Por exemplo, Conselho Tutelar é um deles, procurar o Conselho Tutelar, é o Ministério Público do Trabalho, em algumas situações é o Ministério do Trabalho, e mesmo a polícia, né? A polícia sempre é aquela instituição que está mais próxima em todas as situações. E a polícia sabe dar um encaminhamento necessário. Então, tipo assim, a educação é o berço de tudo, é o crescimento, né, de É, cada cidadão, né? As crianças somos nós adultos de amanhã, né? Então, criança tem que estar na escola, né? a escola, e a escola tem que primar pela qualidade, né? Mas só a escola, só colocar para dentro da sala. A escola tem que ter qualidade, com professores bem treinados, né? Servidores de apoio também bem qualificados, para que a educação venha em nível elevado. Né? Só colocar para dentro da sala e ensinar a soletrar letras, né? O aprendizado é uma coisa, a educação é outra. Então tem que transmitir aprendizado e educação. Eu vou te dizer, viu, Tânia? Eu chego às vezes na universidade, vejo um carrão de 4x4, atravessado em cima da calçada, eu digo, esse aqui ficou rico, mas ele não foi educado, né? Tem 3 vagas aqui de carro, ele atravessa, estão mais 3. Não sabe que vem mais 2 precisando de vaga, né? É, faltou cidadania. A criatura ficou rica, às vezes é um PhD, é um pós-doutor, né? Mas não foi educado,
não teve educação, né? Então, o Brasil está passando por um problema sério de educação. As escolas estão ensinando muito a pessoa a ficar rica, a ganhar dinheiro, concorrer e derribar os outros, mas não está ensinando educação, entendeu? Educação que é a formação. Uma colega me falou, olha, eu fui da Suécia e tal, uma amiga me levou lá, aí nós fomos ao shopping, e ela estacionou numa vaga longe do shopping, no estacionamento da vaga mais longe. E ela disse, por que tem tanta vaga ali na frente? Disse, não, os que chegam primeiro estacionam mais longe, porque os que vêm por último vêm apressado, né? E é porque perdeu a hora, a gente precisa da vaga mais perto. Onde é que nós temos uma consciência dessa, uma educação dessa, né? Tem No momento, por cima dos outros, é complicado. estacionar na onde. Pois bem, então nós estamos passando por esse problema de escola que mal educa, né? Que não educa bem, escola que pode até tecnicamente muito qualificada, mas não educa bem, não cria cidadania, não ensina cidadania, e aí nós estamos passando por esse problema. De altas corrupções, né? Altos crimes cibernéticos, né? Pessoas que aprenderam muito, não é? Né? Aprenderam muito, se qualificaram muito, mas estão usando para o mal. Né? A corrupção feita por um processo complexo, muito complexo, quer dizer, de pessoas altamente qualificadas, né? Altamente qualificadas, mas sem cidadania, pessoas que não aprenderam a cidadania, a educação, o respeito ao outro. Então, tudo passa pela educação infantil. Então, tipo assim, nós estamos vivendo um mundo mais complexo, mais tecnológico, mas tem que ter mais cuidado, né? Está Que não faltando educação. para nossas Tá, crianças. então, estão ensinando, estão adestrando, mas estão educando, né? Então, está precisando mais educação. No momento que o mundo voltado para essas guerras políticas, guerra que as crianças terminam acompanhando, que está nos meios de comunicação, no televisivo, não tem com o que a gente esconder das nossas crianças, o futuro daqui a 10, 5 anos, o que isso vai trazer para o mundo e para o Brasil? Pois é, a criança está sendo educada hoje nesse ritmo, né? Vendo o que vem. Então, a ideia que ela tem é aquela. Vai ser um adulto que vai praticar isso que lhe serviu de paradigma, né? Que serviu de paradigma da esperteza, da covardia para ganhar de todo jeito. Como foi que fulano ficou rico, atrás de dinheiro, né? De dinheiro. Dinheiro é importante, mas como consequência de um trabalho, consequência de uma ação, né? Consequência, mas não a todo custo. E outra, não é só dinheiro. Muita gente é feliz com tão pouco, né? E tanta gente com dinheiro e não dorme, e não consegue dormir, né? Então, a gente tem que ensinar para as criaturas que o ser é importante. Você pode lutar pelo ter sem sacrificar o ser, né? O ser é algo muito importante. Isso é que nós temos que transmitir para as crianças. E a idade que a criança incorpora a ideia de valores, a ideia de qualidade, a virtude, o seu desenvolvimento intelectual é até 7 anos. Esticando até 12. Então, a criança mal formada é como uma árvore que, que não teve o trato no início, né? Não teve o trato no início, e ela cresce toda torta, toda cheia de ganchos, e você, de certa altura, pode encher de adubo que ela não vai mais se alinhar. Ela vai ser uma árvore realmente feinha, né? Porque faltou o adubo na época. A gente vê hoje que a gente fala muito de inclusividade, de cidade mais inclusiva, a gente tentar diversificar, de desmistificar coisas que era, né, tabu no passado, mas na falta muito a ser feito ainda, né? Falta, falta. Mas você pode ver que melhorou demais. No Brasil, eu gosto de dizer assim, a proclamação da República de 1888, né, 89, foi a mentira. Foi a mentira. Porque ali apenas destronaram o rei e entronizaram a oligarquia. Não veio república. República significa república, quer dizer, coisa do povo, não é? E essa república que nunca foi do povo. E, na verdade, a nossa república só veio aparecer,
a partir de 88, com a Constituição de 88. Aí, sim, de lá para cá a gente percebe um progresso. Um progresso, é, um progresso considerável. Antigamente eu chegava na mercearia, aí chegava em casa, menino, tinha alguém lá? Não, mamãe, tinha um velho, um negro, um menino. Ora, tinha 3 pessoas, né? Mas o conceito era esse. Hoje não, a gente sabe que, que todos são iguais e todos merecem o devido respeito. Mas antigamente não era assim. Era o velho, era a véia, era o aleijado, era o doido, era, né? Era assim que se tratava as pessoas, não se tratava o, o Mané, o João, não. É o mudo, é o cego, é o, né? A pessoa não tinha nome. E melhorou muito. Então, de 88 para cá, melhorou muito. A gente nota que é um processo. Nota que tem muita gente que ainda não desenvolveu. Mas, no geral, melhorou. Melhorou muito as intervenções dos tribunais. O Supremo Tribunal Federal tem sido extraordinário nessa política de equalização da sociedade brasileira. Diante da nossa conversa, a gente está aproximando dos momentos finais. Mensagem que o senhor gostaria de deixar de autoestima, de evolução para a galera, para a criança que vai ver, que todo mundo assiste, assim. Nós estamos hoje transmitindo conteúdo não só para o Brasil, mas para 4 continentes além do Brasil, com muito orgulho. O programa Tadiá faz isso com muita decência, com muito zelo. E se a gente está sendo assistido fora daqui, quem está fazendo a diferença? Então, eu gostaria que o senhor deixasse a mensagem, todo conhecimento, para as pessoas, os ouvintes que vão nos assistir, que possa se inspirar no seu trabalho, que é possível nós fazer a diferença nesse contexto do trabalho infantil. O que eu tenho a dizer é o seguinte: protejam as crianças, protejam os adolescentes, reconheçam o lugar que eles merecem, porque serão o futuro da nossa nação. E uma plantação bem feita vai dar bom fruto, não é? Bem cuidada vai dar bom fruto. Cuidemos das nossas crianças. Lugar de criança é na escola. Trabalho atrasa a criança. O trabalho como meio de subsistência atrasa a criança e atrasa a nação. Muitíssimo obrigado, acima da média. Como sempre, você passa com a gente. Quando quiser voltar, vocês sabem nos encontrar. E a gente sempre, esse momento Gostei, de muita grandeza, ó. Tem outra lembrancinha olha, feita, que projetada. bom, Abra aí, legal. esse Gostei, momento você agora está registrado. bem instalado, né? Abra aí e veja aí Tá, se tem alguma coisa tá. que representa esse momento nosso. Nossa É um negócio deixa eu bem ajudar. profissional. Tá legal. A gente pensou nesse momento, ó. Olha aí, O espaço que nós estamos agora, da criança, a proteção do que uma beleza, ó. Tá mais você mais sempre do que marcando merecer, gol, né? viu? E a gente só tem que agradecer nessa primeira pauta com muita decência, de muita gratidão por aceitar esse convite nessa correria que o senhor sempre tem. Depois tá aquele livro, tiras e tiradas para nós ler. De vez em quando acompanha aquela, solta uns pouquinhos, você está muito assim da rede social, a gente está gostando de ver Eu a tô crescência. dançando aí. É, Apresentando meus trabalhos, né? pois tá, muito Aguardar. obrigado, saúde e paz. O resto é só Tá, nós. Pessoal, sempre um prazer, viu? Sempre suas ordens. vamos ficar de pé para fazer a foto aqui. Muitíssimo obrigado, foi show.